Era um dia de cálculo entediante, só que era sexta-feira no 7º período, o que significava que a semana estava quase no fim e as férias de primavera finalmente estariam aqui. Então todo mundo estava inquieto em suas cadeiras. Percebi que não teríamos uma prova naquele dia, ao contrário de muitos dos meus amigos com outros professores. Nosso professor, no meio da aula, decidiu começar a brincar conosco no Sparkle calmo. Ele era um professor muito descontraído assim. Enquanto fazíamos um quiz de logotipos de marcas no Sparkle, lembro do exato momento em que aconteceu. Logo após meu amigo responder a uma pergunta, a resposta era Adidas. A voz do diretor veio pelo alto-falante. Ele parecia em pânico e frenético, dizendo que aquilo não era um treinamento e que deveríamos entrar em bloqueio. Senti um arrepio na espinha e tive arrepios nos braços, assim como nosso professor normalmente descontraído, que também parecia em pânico ao correr para apagar as luzes e nos encaminhar para o canto da sala. Ficamos todos em silêncio por cerca de 2 minutos e, em seguida, o zumbido habitual que vinha de um painel no fundo da sala cessou, indicando que a escola provavelmente cortou a energia. Olhamos uns para os outros, percebendo que isso deveria ser sério. Alguns minutos depois, ouvimos um homem gritando a plenos pulmões no corredor. 2 meninas na sala começaram a chorar, o que nos deixou ainda mais assustados à medida que os gritos se aproximavam da sala. O homem, que parecia lunático, começou a bater nos armários gritando: "Vou matar todos vocês." Foi nesse momento que comecei a temer pela minha vida. Nosso professor nos pediu silêncio enquanto olhávamos uns para os outros para ver a reação dos nossos colegas. Os batimentos mudaram dos armários para a porta da nossa sala, e foi então que uma das meninas que chorava gritou não. Os batimentos na porta só pioravam enquanto o homem gritava: "Abram!" 2 meninas na sala choravam alto. Pareceu uma eternidade até que o homem finalmente continuou pelos corredores, gritando como uma pessoa mentalmente insana, até que não conseguíssemos mais ouvi-lo. Diria que, 10 minutos depois, embora parecessem meia hora dada a situação, o diretor voltou ao alto-falante e explicou a situação, o que foi surpreendente vindo dele. Explicou que uma pessoa aparentemente mentalmente instável entrou no prédio e agrediu a mulher na recepção, fazendo com que ela fugisse gritando, e a equipe não tinha certeza se o homem estava armado. Isso foi antes de a escola ter câmeras ou poder arcar com segurança adequada, então a escola estava vulnerável a algo assim. A equipe fez uma varredura em todos os corredores e salas e não conseguiu encontrá-lo. Então o diretor instruiu os professores a continuarem ensinando, mas manterem as portas trancadas e não permitirem que os alunos saíssem por qualquer motivo. A parte mais perturbadora, no entanto, é que um dos zeladores que trabalhava no turno da noite encontrou o homem dormindo em um dos armários de armazenamento perto do fundo da escola e, de acordo com os rumores espalhados pelos meus colegas, ele estava com uma Magnum 44 parcialmente visível no bolso. O zelador deve ter feito algo estúpido para acordá-lo, como deixar a porta do armário aberta, porque quando um policial chegou à cena, o homem já havia ido embora. Toda a minha turma, até onde sei, até hoje não tem ideia se esse homem foi encontrado, mas gosto de pensar que ele está recebendo a ajuda adequada de que precisa. Como um recém-formado na faculdade, ansioso por começar minha carreira na área de informática, eu estava empolgado quando consegui um estágio no escritório do porão da escola. Era um espaço modesto, mas repleto de computadores e equipamentos tecnológicos que eu estava ansioso para explorar e aprender. Naquela manhã, tudo parecia normal enquanto eu me acomodava em minha nova rotina. Enquanto estava focado em resolver alguns problemas de software, ouvi uma comoção vinda do corredor do escritório. A princípio, não dei muita atenção, imaginando que fosse apenas algum barulho temporário. No entanto, o ruído continuou a aumentar e logo ficou claro que algo sério estava acontecendo. A confusão de vozes ecoou pelo corredor e, antes que pudesse entender completamente o que estava acontecendo, ouvi um estampido ensurdecedor. Meu coração acelerou instantaneamente, e o escritório foi invadido por um silêncio abrupto e tenso. Olhei em volta, perplexo e atordoado,
incapaz de acreditar no que acabará de ocorrer. Em meio ao choque, percebi que um homem visivelmente enfurecido estava na entrada do escritório, segurando uma arma. Olhos arregalados e cheios de rancor, ele direcionou sua ira a um dos professores que estava nas proximidades. Antes que pudesse reagir, ele disparou um tiro, que ressoou como um trovão no espaço confinado. O professor caiu ao chão, e o escritório mergulhou em caos absoluto. A adrenalina tomou conta de mim enquanto a realidade da situação me atingia em cheio. Enquanto a maioria das pessoas tentava se esconder ou buscar abrigo, um senso de urgência tomou conta de mim. Sem pensar duas vezes, agarrei um objeto próximo e lancei-o em direção ao agressor, em uma tentativa desesperada de desviá-lo de sua trajetória. Minha ação pareceu surpreendê-lo e, por um momento, nossos olhares se encontraram, como se o tempo tivesse parado. Esse breve momento de distração permitiu que outros indivíduos no escritório se unissem em uma ação coordenada. Com coragem e determinação, conseguimos dominar o agressor, desarmá-lo e controlar a situação. A polícia foi chamada imediatamente. Em questão de minutos, o escritório do porão estava cheio de autoridades investigando o incidente. Após o caos, a sensação de alívio tomou conta do escritório. Embora a violência tenha deixado todos abalados, a solidariedade e a determinação de proteger uns aos outros haviam prevalecido. A comunidade escolar se uniu em apoio ao professor ferido, e a notícia de que ele sobreviveria trouxe um suspiro coletivo de gratidão. Durante o intervalo na minha escola, vivi um episódio angustiante que jamais esquecerei. Tudo começou quando as aulas foram interrompidas e os corredores ecoavam com a agitação típica de um momento de descanso. Era um dia nublado, e o ambiente parecia tranquilo, até que um evento inesperado abalou nossa rotina. Enquanto eu e meus colegas conversávamos e desfrutávamos da pausa, uma onda de agitação se espalhou rapidamente pelo pátio. Gritos nervosos preenchiam o ar e olhares preocupados se cruzavam, indicando que algo fora do comum estava acontecendo. Foi quando um rumor sombrio se disseminou. Um homem, aparentemente mentalmente instável, havia entrado nos arredores da escola e estava ameaçando cometer suicídio, alegando estar armado. O impacto da notícia foi imediato, como um choque elétrico percorrendo a todos nós. Logo, o protocolo de emergência foi ativado e a escola entrou em confinamento. Os corredores se encheram de tensão e ansiedade, enquanto os professores rapidamente conduziam os alunos para dentro das salas de aula e trancavam as portas. Olhares apreensivos eram trocados, perguntas silenciosas pairavam no ar e a incerteza tomava conta de cada pensamento. No interior das salas, a atmosfera era de apreensão, intercalada com murmúrios sussurrados e trocas de mensagens em busca de informações. O tempo parecia se arrastar, e a preocupação pelo que poderia estar ocorrendo lá fora era palpável. Eu estava sentado em minha carteira, o coração batendo acelerado, incapaz de concentrar-me em qualquer coisa além do som do silêncio opressor. 1 hora se passou, mas para nós, pareceu uma eternidade. Finalmente, o anúncio veio pelo sistema de alto-falantes, comunicando que a situação estava controlada e que era seguro retornar às atividades normais. À medida que as portas eram destrancadas e os corredores ganhavam vida novamente, um misto de alívio e exaustão tomou conta de todos nós. Posteriormente, ficamos sabendo que a equipe da escola agiu prontamente, acionando as autoridades competentes para lidar com o homem em questão. A situação delicada foi administrada com profissionalismo e cautela, resultando em uma resolução pacífica. Descobrimos também que o homem não estava armado, mas sua ameaça suscitou uma reação imediata por precaução. Esse evento inesperado serviu como um lembrete vívido da fragilidade da segurança e da importância de protocolos de emergência bem definidos.
Enquanto retomávamos nossas atividades após o confinamento, a lembrança desse dia permaneceu conosco, servindo como um testemunho da resiliência da comunidade escolar diante de desafios imprevistos.